Começa hoje aqui na programação do Canal do Boi a série Raízes Gaúchas, realizada pela nossa equipe lá no Rio Grande do Sul. A série vai contar a história, tradições, músicas e comidas desse estado tão importante para o Brasil. Confira aí o primeiro episódio. O ser humano sempre está em uma busca incessante por sua história. A investigação acerca das origens se faz presente desde a mais tenra idade. De onde eu vim, como nasci, com quem me pareço, qual a minha história e a história dos meus ascendentes. A minha história nasce com o povo gaúcho. Todos nós temos uma origem, pertencemos a algum grupo, fazemos parte de uma cultura. Esses elementos compõem a nossa identidade e nos oferecem referências para construir projetos de futuro. A partir de agora, conheça o povo e a cultura do Rio Grande do Sul. Está no ar a série Raízes Gaúchas. Vem com a gente nesta caminhada. A história começa aqui, na redução de São Miguel Arcanjo, hoje município gaúcho de São Miguel das Missões, que já assistiu à passagem de mais de 3 séculos de história. As missões, elas iniciam em 1626, 13 de maio. É a primeira fundação, que é São Nicolau. Naquela primeira fase, fundam 18 reduções jesuíticas no Rio Grande do Sul. O que eram as reduções? Eram locais onde reduziam as pessoas que viviam em um determinado espaço territorial, então indígenas daquele período, guaranis especialmente, e traziam eles para um ponto central. Essa é a ideia da redução. A partir dessas reduções, então, foram crescendo todo aquele processo e em 1634, 2 anos depois da fundação do primeiro São Miguel, que é lá perto de Santa Maria, o padre que era o padre principal da redução, né, o pároco, ele introduz o gado no Rio Grande do Sul, que é o Cristóvão de Mendonça. Esse gado, então, de 1634 em diante, vai crescendo, vai se multiplicando e forma depois todo o conjunto da pecuária do Rio Grande do Sul. Naquela primeira fase, em 1637, 38, 39, foram atacados poderosamente pelos bandeirantes. Esse ataque fez com que os indígenas, já cristãos daquele período, e o conjunto das 18 reduções foram expulsas e ficou no grande território, ficou o gado espalhado pelo Rio Grande do Sul. Aquele gado inicial, lá de 34, do Cristóvão de Mendonça, se tornou milhões de cabeças de gado naquela fase intermediária, que se dá entre 1640 até 1682, quando voltam os jesuítas e os cristãos guaranis daquele período. Com a fundação de São Borja, então, em 1682, depois retorna para cá São Miguel, São Luís Gonzaga, São Nicolau, que tinha sido a primeira lá do primeiro ciclo, e esse conjunto todo ele é imensamente importante para entender a presença da pecuária como elemento fundamental da formação e da fixação das reduções. Por quê? Porque ali saía tanto o couro para exportação, que era muito importante na Europa, como também a alimentação, né? A importância da carne naquele período para a manutenção das reduções jesuíticas, que os guaranis eram grandes consumidores de carne e precisava muito disso. O grande potencial econômico dos 30 povos missioneiros não era a questão religiosa, não eram as vilas, eram as estâncias.
aquela quantidade enorme de território que existia, na qual foi sendo colocado gado, e esse gado foi procriando, e esse gado constituía riqueza, a ponto de que garantia a subsistência de todas as missões, garantia os altos tributos da coroa espanhola, altíssimos, diga-se de passagem, e ainda sobrava a ponto deles ir constituindo o que Décio Freitas chamou de socialismo missioneiro, constituindo uma sociedade com autonomia econômica. Desse período de 1682, então, até a Guerra Guaranítica, que é 1754 a 56, é um período, então, de grande desenvolvimento das reduções. Cada redução, como, por exemplo, aqui São Miguel, que é Patrimônio Cultural da Humanidade hoje, cada lugar desses tinha cerca de 50 indústrias de todo tipo de produção e que eram vendidos para a América toda e para o mundo todo, exportados através do Porto de Buenos Aires, onde o couro era muito importante, mas a erva mate, a produção de instrumentos musicais, a produção de diversas indústrias dessas que produzia tanto produtos alimentares, como, por exemplo, milho, arroz e tantas outras coisas, e que era trabalhado, vendido isso para o mercado todo. Há um texto de um jesuíta que mostra, por exemplo, a erva mate, que é muito importante para a formação do povo gaúcho, né? A erva mate saindo daqui e indo até Lima, no Peru, por exemplo. Imagina uma viagem de quase um ano entre ida e vinda, levar um exército junto, porque os indígenas da região do Chaco queriam a erva para eles, né? Então, imaginar todo esse processo de desenvolvimento. A origem do gaúcho deu-se no século XVIII, após as missões jesuíticas terem sido destruídas pela Guerra Guaranítica. Os jesuítas entregaram o controle das missões aos índios, mas o líder indígena, Cepete Araju, se recusou a fazer a mudança do lado português para o espanhol. Os espanhóis receberam reforço dos portugueses e derrotaram os índios na Batalha de Caiboaté. Depois dos tratados onde foi feita a troca, né, da colônia do Sacramento, que era dominada pelos portugueses lá e que tinha um porto bem na frente de Buenos Aires, né, pelo atual território do Rio Grande do Sul, pelos 7 povos que eram na margem oriental do Rio Uruguai, que eram os 7 povos que ficavam no atual território do Rio Grande do Sul. Foi feita essa troca entre as coroas portuguesa e espanhola, e a partir daí que começa a surgir o gaúcho. Então, as missões, na verdade, elas são anteriores ao surgimento do gaúcho. Após a guerra, aconteceu um grande êxodo de índios guaranis e tapes pela região, misturando-se num primeiro momento com espanhóis e depois com os luso-brasileiros. Esses novos habitantes se espalham pelos campos e logo mudam a sua maneira de viver, passando de agricultores, sob a coordenação dos jesuítas, a exímios cavaleiros, tendo em vista que o rebanho bovino que havia nos 7 povos das missões se dispersava pelos campos, dando origem a grandes rebanhos livres. Depois das missões, vem o tropeirismo, que é todo aquele processo de levar gado para São Paulo e dali para as Minas Gerais. Vem as charqueadas, que forma todo esse sul do Rio Grande, Pelotas, Rio Grande, e o desenvolvimento econômico daquele período, especialmente no pós-jesuítico. Forma as estâncias do Rio Grande e o conjunto todo da pecuária do Rio Grande até pelo menos o primeiro quarto dos anos 1900. Então, esse processo todo de reconhecimento das missões como elemento fundante do Rio Grande do Sul, ele é extremamente importante. Restou-nos, então, o quê? Todo um processo cultural de ocupação de todo o Rio Grande do Sul. O próprio Cristóvão de Mendonça, que é quem introduz o gado no Rio Grande do Sul, ele é morto aonde? Onde hoje é Caxias do Sul.
Ano passado, nós encontramos uma cruz missioneira em São José dos Ausentes. Sepete Araju diz, essa terra tem dono, né? Aonde é Bagé hoje, onde se chamava Santa Tecla. Ou seja, a ocupação completa de todo o Rio Grande do Sul, naquele período, através exatamente da pecuária e dos grandes ervais. Os ervais são fundamentais para entender tanto o nosso jeito gaúcho de ser, o nosso nhanderecô, como diriam o Guarani, né? Como o modo nosso, a gastronomia nossa. Então, essa mescla fundamental para compreender a agropecuária nossa, a terra vermelha, que ocupa a grande parte do Rio Grande do Sul, né? Então, esse nosso jeito de ser e o modo de como nós nos apresentamos historicamente, culturalmente, o nosso jeito de ser, a nossa genética do Rio Grande. Se você vai ver as comunidades pobres do Rio Grande, a pionada do Rio Grande é descendente do mundo nativo. E o gaúcho foi o sujeito que, essa cruza, né, esse ibérico misturado com esses indígenas que dominaram essa lida campeira, e aí que nasce o gaúcho, justamente no domínio dessa luta, né, de buscar o gado alçado, de domar o cavalo, de usar o cavalo como instrumento de trabalho e como instrumento de peleia, de guerra, de luta, né, como um instrumento bélico. Né, também, então, esta habilidade foi formando esse tipo que hoje a gente tem como gaúcho. Num primeiro momento foram chamados de guasca, pelo seu trabalho com o couro cru, e xangueador, pela caça ao gado. Depois, chamados de gaudério, índio vago. E por último, chamado de gaúcho, sendo uma denominação dada às pessoas do bioma Pampa, que é uma planície que se estende pela Argentina, Uruguai e no Brasil alcança o estado do Rio Grande do Sul. O povo gaúcho surgiu de um processo de miscigenação, um processo de construção, de encontro de vários outros povos, que acabou dando origem a um tipo gentílico, né, que hoje habita os 3 países do Cone Sul da América do Sul, que é o gaúcho, uruguaio e argentino, e o gaúcho brasileiro. Até a metade do século XIX, o termo gaúcho era usado de forma pejorativa, sendo dirigido aos aventureiros, ladrões de gado e malfeitores que viviam nos campos. Porque ele surge pelos donos das estâncias, pelos senhores das estâncias, que eram, no nosso caso aqui, portugueses ou açorianos, né, e que usavam o termo gaúcho de uma forma pejorativa para dominar aqueles que não queriam ser seus empregados, que não queriam respeitar os alambrados, que não queriam respeitar a cerca, que é aquele que vivia livre no campo, que vivia de xanga, trabalhava quando precisava e gostava muito de farra, de bolicho, de carreira, de jogatira, de peleia, né? Então, esse sujeito desregrado, por assim dizer, né, pejorativamente foi chamado de gaúcho, gaudério, gaúcho, como queiram, né, até que depois, né, com o passar do tempo, esse termo foi sendo associado a um sinônimo de bravura, de valentia, sobretudo na questão do trabalho, e também como uma forma de aproximação desses senhores, se apropriando desse termo e trazendo o gaúcho para dentro das suas cercas para trabalhar com seus peões, seus empregados, seus domadores. Hoje, o termo gaúcho é usado como sinônimo de sul-rio-grandense, mas o seu significado ultrapassa as fronteiras do estado do Rio Grande do Sul, denominando também todas as pessoas que cultuam as tradições do folclore gaúcho por esse Brasil afora. Do ser gaúcho. Existe um modo de vida que determinou o ser gaúcho, que foi a lida, sobretudo, agropecuária no início, né? Inclusive o próprio termo, né, gaúcho tem a sua origem no campo. Uma simbiose homem-cavalo. Ouvi de muitos antigos que gaúcho a pé não vale nada, quer dizer, não existe. Nicolau Oreios, que viveu 10 anos no Rio Grande do Sul, a partir de 1817, também o define como um homem montado.
Sua força é emprestada e procede toda do quadrúpede a que vai associado. O gaúcho a pé é um homem ordinário. E Aurélio Porto, um dos mais notáveis historiadores, assim o qualifica. É uma espécie de centauro lendário. Homem e cavalo se completam, se integram. Eu acho importante que o Rio Grande do Sul compreenda essa herança que nós temos. Nós estamos aqui falando do único patrimônio cultural da humanidade do sul do Brasil. Nós temos Ouro Preto, Diamantina, Congonhas, Paraty agora. E para o sul do Brasil, eu aqui todo arrepiado falando disso, né? O único lugar onde nós temos um patrimônio cultural da humanidade é aqui. Os patrimônios mundiais são da Unesco, né? A Unesco é que dá o título aos lugares. Então, que o Rio Grande do Sul, que o Brasil compreenda a importância da milenaridade da presença humana nesses lugares, mas também disso que os grandes escritores do mundo falaram, né? As missões foram descritas por Voltaire, que chamou de triunfo da humanidade, Montesquieu, que chamou de primeiro estado industrial da América, Muratori, que é o principal filósofo italiano dos 1700, disse que foi a principal experiência que o cristianismo produziu em toda a humanidade. São textos que nós no Brasil sabemos muito pouco a respeito deles, mas que são fundamentais para nós nos compreendermos e compreender por que esse lugar é um patrimônio cultural da humanidade. As missões, o campo e o gado geraram o gaúcho. São os rio-grandenses, rio-platenses e índios nativos, filhos das desertas paragens das campanhas do sul.